O dia de hoje tem muito a nos ensinar sobre a força da oração, a persistência na oração, tudo aquilo que a oração é capaz de proporcionar na vida de cada um de nós. A primeira leitura que vai falar então de Sodoma e Gomorra, duas cidades dominadas pelo pecado, e quando então eles começam a fazer clamor, ou seja, pedir aos céus, pedir ao Senhor que possa vir em socorro daquela cidade, que era uma cidade dominada pelos prazeres, uma cidade dominada pelo pecado, Sodoma e Gomorra, pronta para ser destruída. Porém, o que Deus diz? Vou verificar o clamor, vou verificar se existe verdade nesta oração, vou descer junto daquele povo que está clamando, para ver quais são as suas obras. Em outras palavras, esse ensinamento hoje, dessa primeira leitura, quer dizer que a oração não é somente de boca para fora. A oração que agrada a Deus. Ontem eu estava numa outra cidade, aí estava participando de um cerco de Jericó, fazendo uma celebração, e ontem foi dia de São Joaquim e Santana, né? Dia dos avós. E eu começava a fazer a homilia, fazendo esse questionamento, olhando para a vida de São Joaquim e Santana, esses dois santos. A vida deles era agradável a Deus? Lógico que era. A vida de São Joaquim e Santana era uma vida agradável a Deus. Olhando para a nossa vida também é uma vida agradável a Deus. A nossa vida precisa ser agradável a Deus. Se a nossa vida não for agradável a Deus, nós precisamos rever algumas coisas. Nós precisamos refazer algumas coisas na nossa vida. Se nós refletirmos hoje, se o que eu estou vivendo, se é de fato agradável aos olhos de Deus. E ser agradável aos olhos de Deus não está somente ligado a pecar, não pecar, ter uma vida de erro, ter uma vida de acerto. Isso também faz parte, mas é um conjunto. Não é somente se eu erro ou se eu acerto, não, mas se eu tenho sido agradável aos olhos de Deus, a partir daquilo que Deus quer para a minha vida. Por isso que o Senhor hoje vai dizer na primeira leitura, vou descer e ver as obras desse povo. Então não é somente ter vida de oração, mas é ter vida que seja agradável aos olhos de Deus, até mesmo com a própria obra, com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou permitindo que Deus faça em mim e através de mim. A nossa vida precisa ser uma vida agradável a Deus, porque foi isso que Deus fez. Deus desce então a Sodoma e Gomorra para ver a vida daquele povo, se aquela vida estava sendo coerente com a sua oração. E às vezes a gente fala assim, mas Deus não escuta a minha oração, Deus parece que está distante da minha oração, eu rezo e nada acontece na minha vida. Talvez não seja Deus que não esteja escutando, talvez não seja Deus que não esteja pronto para atender, talvez a nossa vida não esteja coerente com aquilo que nós estamos rezando, talvez a nossa vida não esteja em sintonia com aquilo que nós estamos rezando, talvez a nossa vida não esteja em comunhão com aquilo que nós estamos rezando, como nós vamos rezar o Pai Nosso. Senhor, seja feita a vossa vontade. Você está disposto? Quando nós rezamos, Senhor, seja feita então a vossa vontade, assim na terra como no céu, será que nós estamos dispostos a deixar que a nossa vida seja feita a vontade de Deus? Ou que somente aquilo que Deus age seja também para me agradar, seja também para me satisfazer? Porque se nós permitirmos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, que a vontade dele aconteça na nossa vida, nós vamos sair de uma zona de conforto que nós estamos. Nós vamos intensificar a nossa vida de oração, nós vamos passar a renunciar muitas coisas, nós vamos passar a ser pessoas diferentes, nós vamos começar a fazer aquilo que muitas das vezes nós lutamos para não fazer. Pode parecer incoerência, mas muitas das vezes nós lutamos para que aconteça a nossa vontade e não a vontade de Deus, e nós rezamos, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu preciso ter esse coração disposto a permitir que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. Por isso que a oração ela precisa ter coerência, ela precisa ter fidelidade. Eu falava sobre isso ontem, que Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança, que toda promessa de Deus vai acontecer, tudo aquilo que Deus prometeu acontece, porém,
tem um detalhe. A promessa de Deus e a aliança de Deus está vinculada, associada à fidelidade do homem. A fidelidade daquilo que nós vivemos diante de Deus, daquilo que nós fazemos diante de Deus. Perdoai as nossas ofensas. Não é isso o evangelho de hoje? Quando os discípulos pedem Jesus para ensiná-lo a rezar, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, mexe em tudo na minha vida, mas não mexe no perdão não, porque você não sabe o que essa pessoa me fez, você não sabe o mal que ela me fez, você não sabe o mal que ela vem fazendo na minha vida, o quanto ela me tirou o sono, o quanto ela me fez chorar. Mas a gente reza, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós queremos o perdão de Deus, sabemos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e estamos insistentemente clamando o perdão de Deus na nossa vida, mas a gente não quer perdoar aquela pessoa que nos maltratou. Mas a gente tem dificuldade de perdoar aquela pessoa que nos caluniou, que nos pisou, que perseguiu no emprego, que perseguiu na família, que de repente quis te atrapalhar, que de repente fez alguma coisa contra você, mas nós rezamos. Então Deus olha para cada um de nós e fala assim: mas espera aí, você quer que eu te perdoe, mas você não quer perdoar, e você quer graça através da sua oração, se a sua oração não está sendo coerente com aquilo que você está vivendo? É isso que ele fez na primeira leitura. Então a nossa oração precisa ser coerente com aquilo que nós vivemos, não é falar. A oração é muito mais do que isso. Muitas das vezes a oração, ela é silenciosa, ela é de dentro do coração, é rasgar o coração e dizer: Senhor, eu não quero, humanamente é difícil para mim perdoar, mas eu preciso de uma graça que sobressaia as minhas vontades. Eu preciso de uma graça que venha curar essa ferida que está dentro de mim. Eu preciso de uma graça para que o meu coração seja curado, seja liberto, seja restaurado dessa mágoa, desse ressentimento que existe dentro de mim. É isso que Deus quer de nós. Não é que a gente vai ter facilidade para perdoar, não é que nós vamos ter o desejo, imenso de querer perdoar. Não, o perdão é uma luta diária. O perdão é uma luta constante. O perdão é uma luta contra as nossas próprias vontades, mas é coerente com aquilo que nós rezamos. Quando nós lutamos, mesmo contra as nossas vontades, não, a minha vontade não é perdoar, mas eu preciso perdoar porque eu estou rezando isso para Deus, eu estou pedindo isso a Deus: perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos. Porque senão nós vamos escolher a parte do Pai Nosso, mas livrai-nos de todo mal. Isso eu quero. Livrai-nos de todo mal, mas eu sigo aquele caminho que eu sei que vai dar errado, eu sigo aquele caminho que eu sei que vai me trazer problema, eu sigo aquele caminho, eu vou por onde eu sei que eu vou encontrar pessoas que vai me ferir, que vai me magoar, que eu vou brigar, que eu vou me aborrecer, mas eu estou pedindo: Senhor, livrai-me de todo mal. E o Senhor está dizendo: eu estou querendo te tirar desse caminho, mas você não sai. Eu estou te mostrando que você não deve fazer isso e você faz. Eu estou te ensinando a cada dia, a cada semana, a cada momento, que você não deve proceder dessa maneira, e a gente pede: mas livrai-nos de todo mal. E a gente busca muitas das vezes o caminho do mal, e as coisas não acontecem. Parece que Deus é impotente, parece que Deus é fraco, parece que Deus é incapaz. Não, mas é aquilo que Deus disse para Sodoma e Gomorra, para Abraão, vou descer e vou ver as obras desse povo. Esse povo que está me clamando, o clamor desse povo, vou ver a obra deles. E é isso que Deus fala para cada um de nós hoje. Na oração do Pai Nosso nós fazemos 7 pedidos, e é preciso que a gente reveja, pedido por pedido, qual que nós estamos vivendo. Clamor, os 7 clamores, os 7 pedidos da oração do Pai Nosso. O que eu estou vivendo? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos. E assim vai, são 7 pedidos. Então a oração, ela tem poder de mudar. A oração, ela tem poder de transformar situações, causas, famílias, pessoas. A oração, nós sabemos que pode todas as coisas, que ela é capaz de transformar todas as coisas. Nós sabemos disso, nós temos conhecimento disso.
Eu estive aqui esses dias no meio de semana, acho que foi semana passada, eu estava falando sobre isso, né, sobre uma pessoa que eu estava num evento com ela no Rio há pouco tempo, e essa pessoa ela estava com câncer. E foi feita uma oração nesse evento, foi feita uma oração para ela, e a pessoa disse para ela: você está sendo curada do seu câncer. Deus está curando nesse momento o seu câncer. E na semana passada, quando eu estava vindo para cá, eu recebo uma ligação que ela tinha feito, né, da própria pessoa que tinha recebido a oração, e ela disse: essa semana eu fiz a revisão de todos os meus exames, e o médico disse que milagrosamente eu fui curada. Milagrosamente eu fui curada. Esse é o poder da oração. A oração, quando a pessoa se rasga, reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua limitação, reconhece o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos dependentes de Deus, é essa oração que é agradável aos olhos de Deus. Não é a oração onde a gente está distante, a nossa vida está distante daquilo que nós falamos. Mas é aquela luta que deve existir dentro de cada um de nós. Eu sou assim, mas eu não quero ser assim. Eu sou assim. Essa semana eu estou dando um cansaço em Deus danado. Eu preciso tomar uma decisão essa semana de uma situação, e eu estou insistentemente, quase que o dia inteiro pedindo: Senhor, eu quero fazer aquilo que for a sua vontade. Senhor, eu quero fazer aquilo que for a sua vontade. Eu vim agora rezando o texto e pedi a mesma coisa: Senhor, eu quero que seja feita a sua vontade. Ontem eu estava na adoração: Senhor, eu quero que seja feita a sua vontade. Mesmo que a vontade dele seja contrária à minha, mas insistentemente eu tenho uma certeza, que quando eu tomar a decisão, vai ser a decisão dele. Por quê? Porque a gente precisa ser insistente, assim como foi na primeira leitura, assim como foi o Evangelho. Se você gritar e não te atender, continue, seja persistente, seja orante, continue clamando, porque se ele não te atender, porque ele é seu amigo, ele vai te atender porque você está sendo insistente na oração. E assim somos nós. Mas eu rezei para o meu filho, tem 3 meses e nada aconteceu. Eu rezei para a mudança da minha casa, tem 1 ano e nada aconteceu. Eu rezei para a mudança dessa situação de enfermidade, nada aconteceu. Então eu vou um dia falar para você sobre a vida de Santa Mônica, que rezou 30 anos pela conversão do seu filho, e o seu filho, que tinha uma vida totalmente errada, se tornou um dos maiores santos da igreja, chamado Santo Agostinho. Mas aquela mulher ficou 30 anos clamando aos céus pela vida do seu filho. Ela não desistiu, ela não reclamou que tinham 3 meses, ela não questionou que tinham 6 meses, ela não reclamou que tinha 1 ano, 2 anos, 5 anos. Senhor, já estou 10 anos e nada aconteceu. Quanto mais ela rezava, quanto mais Santa Mônica clamava a Deus pela vida e pela conversão do seu filho, mais parece que aquilo foi se acumulando de graças, até chegar um determinado momento, Deus falou assim: agora sim, é o tempo. Ele abre as comportas do céu e aquela graça cai sobre a vida de Santo Agostinho e se torna um dos maiores doutores da igreja, porque a mãe foi perseverante na oração. Eu não sei quanto tempo você está rezando por uma causa, eu não sei quanto tempo você está lutando para que algo seja transformado pela oração, mas seja qual tempo for, olha para a vida de Santa Mônica, para que você não desiste, para que você não pare, para que você seja perseverante, porque no tempo de Deus você vai alcançar essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.